O primeiro, exercício de força. Poucos elementos que você possa fazer no seu dia a dia vão melhorar mais a síntese endógena de testosterona do que o exercício de força muscular, certo? Por isso, quando falamos de treinar e recomendamos às pessoas que treinem força, claro, independentemente de ser homem ou mulher, fazemos isso não para que você queime calorias, não para que você aumente seu músculo simplesmente por aumentá-lo. Aumentamos porque tem um impacto hormonal determinado, porque melhora a sensibilidade à insulina, porque melhora seu ambiente metabólico e hormonal. Não só por queimar calorias. Na verdade, o exercício de força não é o que mais queima calorias. Temos que parar de ver o exercício físico como uma forma de queimar calorias apenas. Então, exercício de força como? Concentre-se em grandes grupos musculares, exercícios poliarticulares, exercícios multiarticulares e faça pelo menos 3 ou 4 sessões de 30 a 45 minutos pelo menos por semana. Certo? Número 2. O exercício intervalado de alta intensidade. O chamado High Intensity Interval Training também eleva os níveis de testosterona, também tem um impacto na síntese endógena de testosterona. Parece que aumentar a intensidade do treinamento, treinamentos que tenham uma alta intensidade, mas que também tenham períodos de recuperação, o chamado High Intensity Interval Training é chave, é o mais básico, o mais padrão, pois vai ser benéfico neste aspecto, inclui a poder ser tanto sessões de High Intensity Interval Training como sessões de força na sua rotina. O terceiro ponto é algo que raramente é levado em consideração. Tenha um aporte de energia adequado. O que significa adequado? Bem, tanto uma contribuição muito baixa de energia, típica de atletas que treinam muitas horas por semana, é vista muito mais em mulheres do que em homens, mas também é vista em homens que treinam com um volume de treinamento muito alto e não ingerem as calorias necessárias, pois desenvolvem hipogonadismo a longo prazo. Pode ser que os seus níveis de testosterona sejam baixos porque cronicamente os níveis de energia não atendem às suas necessidades. Isso no âmbito do lado da pouca energia, mas também no lado da energia excessiva, vamos incorrer em sobrepeso e obesidade se fornecermos mais calorias do que as que usamos de forma crónica, e isso, como digo em outro ponto, vai também diminuir os níveis de testosterona. Certo, passamos para o quarto ponto, o zinco. O zinco é muito importante. Este oligoelemento, este mineral, é um cofator enzimático chave na síntese de testosterona. E parece que nossa dieta ocidental não ajuda em nada a ter níveis adequados de zinco. Há muita população, muito mais do que vocês pensam, que são deficientes em zinco, certo? Então, onde está o zinco? O zinco está em muitos produtos, em muitos alimentos, nas ostras, no porco, no ovo, no chocolate amargo. Muitas sementes contêm zinco. Algumas crucíferas também contêm zinco. Então, seguindo uma dieta saudável e variada, não deveria haver problema. O problema é quando substituímos esses alimentos por alimentos ultraprocessados que têm uma quantidade nula de micronutrientes, incluindo zinco. Então, a longo prazo, uma dieta ocidental pode resultar em uma deficiência de zinco, e essa deficiência de zinco vai limitar bastante a síntese de... Quinta questão crucial, testosterona. E eu diria que é um dos mais importantes. Para não dizer que é o mais importante de todos. Qualidade e quantidade de sono. Há uma palestra Technology, Entertainment, Design muito boa chamada O Sono é o seu superpoder. O sono é o seu superpoder. Que bom! É perfeitamente explicado com exemplos, com estudos, como o sono afeta a síntese de testosterona. E um dado que me deixou boquiaberto foi que homens adultos que dormiam 5 horas tinham testículos significativamente menores, ou seja, em relação a homens que dormiam suas 8 horas, suas 7 horas e meia, entende? Então, a longo prazo, a privação do sono, ou seja, dormir menos do que você precisa, pode resultar até mesmo em hipogonadismo, nos casos mais extremos, mas certamente resulta em uma síntese de testosterona diminuída, entende? Uma síntese endógena diminuída.
E sempre se fala sobre a quantidade de sono, mas também deveríamos falar sobre a qualidade do sono, entende? Da qualidade do sono. Não basta apenas dormir nossas 8 horas, a qualidade do sono também deve ser adequada, deve ser boa. O sexto ponto, o álcool. O álcool é um tóxico direto para as células de Leydig, responsáveis pela produção de testosterona. Então, além de ser tóxico para o músculo, além de ser tóxico para os neurónios, o álcool também diminuirá a sua síntese endógena de esteroides sexuais, neste caso de testosterona. Evite o álcool na medida do possível. Quanto menos, melhor. Sétimo ponto, estresse crônico, o grande assassino da nossa era. O estresse crônico também diminui os níveis de testosterona, pode-se ver claramente em pessoas que sofrem de distúrbios emocionais crônicos, que, digamos, têm uma situação não aguda de um problema circunscrito de saúde ou emocional, mas algo crônico, algo que se prolonga ao longo dos meses, ao longo dos anos e acaba se tornando crônico, entende? Esta situação de estresse crônico também afetará os níveis de testosterona endógena. Busque seus antídotos. Para alguns pode ser a meditação, para outros o exercício ou a natureza, dependendo do caso. Qualquer que seja o seu antídoto, mas procure-o. Busque um antídoto para este assassino moderno, o estresse crônico. O oitavo ponto é a vitamina D. Não é tanto o fato de que tomar mais vitamina D vai produzir mais testosterona, mas sim que a deficiência de vitamina D está relacionada com níveis séricos mais baixos de testosterona. A vitamina D é uma vitamina que também poderia ser chamada de hormônio, pois tem funções hormonais em todo o organismo. Ela é encontrada em certos alimentos, especialmente alimentos gordurosos como óleo de fígado de bacalhau, outros óleos, a gema do ovo, o peixe azul. Mas tomado apenas da dieta não fornece a quantidade suficiente. Precisamos de um elemento essencial para sintetizar a vitamina D e esse é o sol. Precisamos de sol para sintetizar vitamina D. Então a exposição ao sol também é saúde. Também é muito importante. Não tenham medo do sol em qualquer contexto e circunstância. Tomem as medidas de precaução para não se queimarem, mas a exposição ao sol é necessária para a saúde. É necessária. Então, vitamina D, outro fator importante, meça de vez em quando. Não é necessário verificar a cada 6 meses, mas em algum momento avalie seus níveis de vitamina D se houver deficiência. Ou aumente sua exposição ao sol, ou o consumo de alimentos ricos em vitamina D, ou suplemente até que seus níveis sejam adequados. Mas os níveis de vitamina D estão relacionados à testosterona. O nono ponto, 9, as gorduras. A testosterona é um esteroide. Como todos os esteroides, as hormonas esteroides têm um progenitor único, que é o colesterol. De acordo? Então, uma dieta muito baixa em gorduras vai repercutir sobre a síntese de esteroides e de hormônios esteroides em geral. A propósito, a vitamina D, seu precursor, também é uma molécula derivada do colesterol, caso vocês não soubessem. Então, mantenha uma dieta suficiente em gorduras, especialmente em gorduras saudáveis, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, certo? Gorduras saudáveis, abacate, frutas secas, peixe azul também é importante para a síntese de testosterona. O 10º ponto também é interessante e é algo novo. Há algum estudo por aí que fala sobre a combinação de creatina nas doses habituais e hidroximetilbutirato e hidroximetilbutirato teriam um efeito sinérgico na síntese de testosterona. Sabíamos que a creatina é um suplemento amplamente testado e é bastante eficiente em melhorar o desempenho esportivo, especialmente em esportes de força, esportes explosivos, onde haja um componente de potência, de explosividade. Mas parece, segundo aponta algum estudo, que se unirmos o hidroximetilbutirato, então há aí certa sinergia na síntese de testosterona endógena. Se vocês se interessam por este tema e querem que eu revise os estudos que falam sobre creatina e hidroximetilbutirato, deixem nos comentários e eu colocarei as mãos à obra.
O ponto número 11 estava em consonância com o ponto número 3. A obesidade, quando é muito extrema, produz um hipogonadismo, hipogonadotrópico, certo? Não por falha dos testículos, mas por falha central, falha da hipófise e dos hormônios que estimulam as células de Leydig, como eu disse, principalmente o hormônio LH. Hipogonadismo hipogonadotrópico. Além disso, a nível periférico, o excesso de gordura faz com que uma enzima seja expressa em maior proporção, que é a aromatase. A aromatase tem uma função que é aromatizar a testosterona e convertê-la em estradiol, ou seja, estrogénios. Certo? Então, quanto mais gordura sobrante, mais estrogénios e menos testosterona devido à maior ação da aromatase. É por isso que a obesidade às vezes está relacionada à aparência mais estrogénica. Por exemplo, a ginecomastia também está mais relacionada ao peso, ao ter mais gordura e, portanto, mais aromatase. E agora vêm dois elementos muito curiosos, para mim foram muito curiosos e acho que vão interessar a vocês. Um é o gengibre, certo? O número 12, o gengibre. Sim, existem várias revisões por aí que falam sobre o efeito do gengibre na síntese endógena de testosterona. Parece que aumentaria o LH, que aumentaria a quantidade de colesterol no testo, que diminuiria a peroxidação lipídica no testo e o estresse oxidativo, que aumentaria a atividade antioxidante, que ao melhorar o controle glicêmico indiretamente também melhoraria a síntese, que aumentaria o fluxo sanguíneo no testículo, que aumentaria a reciclagem de receptores de testosterona. Tudo isso parece ser atribuível ao gengibre. Reparem, algo que temos em nossas cozinhas. Pois é, uma substância com efeitos bioativos interessantes para experimentar saudável, 100% saudável, você não perde nada ao usá-la em suas refeições como tempero, como condimento habitual. Interessante é o gengibre. E o número 13, na mesma linha do gengibre, o alho. Também há algum estudo que irei revisar com mais detalhes e provavelmente trarei em outro vídeo, que indica que o alho também poderia aumentar a síntese de testosterona endógena ao diminuir a resistência à insulina e aumentar o óxido nítrico e, portanto, a vasodilatação, o fluxo de sangue no corpo e também ter um certo efeito que se sobrepõe às ações que acabei de comentar sobre o gengibre, certo? Alho e gengibre, muito interessante. E para terminar, eu prometi que seriam 13. Mais um. Era algo que no roteiro do vídeo não estava anotado. Me ocorreu no momento enquanto eu contava o vídeo. E é a exposição a disruptores endócrinos que também foi vinculada com uma menor função reprodutiva e com uma menor síntese de testosterona. Especificamente, o bisfenol A é um disruptor endócrino presente em muitos plásticos do dia a dia que parece estar relacionado a essa alteração, diminuição na função reprodutiva, a síntese de testosterona também. Então, rapazes, 13 mais 1, fator que permitirá melhorar sua síntese de testosterona, ou seja, aumentar naturalmente, sem a ajuda de medicamentos, a sua testosterona. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido do seu interesse. E agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pelo seu apoio e vamos continuar empoderando.